Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Anotar mais 3 pontinhos pra contar. Do pai a barreira vai virar baile. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, conectados, ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, sejam todos muito bem-vindos. Você tá ligado aqui no canal Vascaíno desde sempre, eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vascão. Meus amigos, algumas coisas importantes, alguns assuntos bem relevantes que nós vamos abordar nesse vídeo de terça-feira à noite, aí já caminhando já para amanhã de quarta-feira, né? Você que já me assiste aí já na parte da manhã, um bom dia, né? Ótima semana para todos nós. Você que me assiste ainda nesse finzinho de noite, ótima noite, que Deus possa também nos abençoar. Meus amigos, olha só, vamos falar aí sobre o nosso elenco que já viajou, já chegou na capital Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense nessa quarta-feira. Vamos falar sobre a 777, sobre Vasco da Gama e Fluminense, sobre provável time que deve entrar em campo amanhã e outras situações, tá? Só que rapidinho, tete a tete com você, meus amigos e minhas amigas. Já se inscreveu? Não? Então se inscreve aqui, clica no botãozinho, dá essa força aqui para amigo de vocês, para fortalecer o nosso canal. Quer continuar nos ajudando? Deixa o gostei aí, o joinha, o like, o dedo para cima, ajuda muito aqui, né? YouTube, recomendar nossos vídeos, compartilha também o nosso conteúdo. Quer continuar nos ajudando? Duas maneiras, você pode concorrer a 2 camisas do Vasco original, basta ser membro a partir de R$2 por mês, você já concorre e se torna membro aqui do canal. E também, sempre que aparecer aquele anúncio na sua tela, deixa o anúncio correr, né? Aproveita para ir ao banheiro, de repente pegar um lanche na geladeira, e a cozinha, coisa e tal, porque ajuda o nosso canal a gerar receita. Valeu, galera? Dito isso, agora sim, vamos diretamente ao que nos interessa, começando a falar aí do nosso elenco, nossos jogadores que já viajaram, treinaram na manhã dessa terça-feira no CT Moacir Barbosa, almoçaram ali como já de praxe. Na parte da tarde, a lista de relacionados foi divulgada pela própria diretoria do Vasco, perdão. E aí agora, né, já na noite aí dessa terça-feira, o nosso elenco já embarcou, viajou rumo à capital de Goiás, aí a cidade de Goiânia. E é o seguinte, os jogadores que viajaram aí, a relação dos atletas para essa partida são os seguintes nomes: o Adson, o Alex Teixeira, o Felipe Coutinho, o David, o Emerson Rodrigues, o GB, o Hugo Moura, o JP, o Keiler, o Léo Jardim, Piton, o menino Lincoln da base, Maicon, Matheus Carvalho, Pablo, PH, Paier, Puma, Ryan, Rojas, Juan Esforza, Souza, Verrete e Vitor Luiz. Então observem, né, meus amigos, que alguns jogadores ficaram de fora dessa lista, como o Zé Gabriel, o Pablo Galdames, o Serginho, o Bruno Prachedes, o Rossi, né? Enfim, esses atletas não foram relacionados, alguns deles têm negociação em curso, alguns times têm interesse, outros basicamente a opção técnica mesmo do treinador, que preferiu que não viajasse aí para com o elenco do Vasco, tá, galera? Outra situação aqui é o seguinte, tá? A última vez que o nosso Vasco avançou para as quartas de finais da Copa do Brasil foi lá em 2015.
2015, isso mesmo, há 9 anos atrás. Na ocasião, o Vasco avançou para as quartas de finais e enfrentou o São Paulo, onde o Vasco acabou sendo eliminado. De lá para cá, o Vasco no máximo esbarrou numas oitavas, então é muito importante para o nosso time dentro e fora de campo essa classificação. Mas é claro também que do outro lado teremos aí 11 jogadores, uma torcida adversária na casa do adversário. É uma decisão de 180 minutos, são 2 jogos, né? Dá para passar de fase, Álvaro Silva? Tranquilamente, meus amigos, só que o Vasco tem que ter humildade, pés no chão e trabalhar e jogar bola, jogar muita bola e entender que se fizer 1-0 tem que trabalhar a bola para fazer 2, tem que trabalhar para fazer 3, fazer 4, para não termos problemas aí, para não trazer sufoco aqui para o Rio no jogo de volta na próxima semana. Então o Vasco tem que fazer o dever de casa. O que é o dever de casa, Álvaro Silva? É não perder fora de casa. A tarefa de casa do Vasco nessa quarta é não perder. Se o Vasco empata ou vence, se o Vasco vencer, maravilhoso. Se pelo menos empata, um empatezinho aí, normal, magrinho, também não tá de todo ruim, porque uma vitória simples aqui em casa, jogando no Rio, o Vasco avança, o Vasco passa de fase, tá, gente? E a novidade na equipe do Vasco deve ser aí o Adson, né? Ele que voltou, não foi relacionado para a partida contra o Grêmio, não viajou para Santa Catarina, ficou no Rio aí fazendo um trabalho de recuperação e ele viajou para Goiânia com o nosso elenco, tá? Então, olha só, galera, dentro dessas situações que envolvem aí prováveis escalações do Vasco, né? Esboçando aí a lógica para não se mudar demais aquilo que o time já vem jogando, os jogadores que já estão atuando nas últimas partidas. Então seria assim, Léo Jardim, PH na direita, Maicon e Léo fazendo a dupla de zaga e Piton na esquerda. Aí no primeiro momento seria aí a dupla de volantes que já está atuando mesmo, Hugo Moura e Matheus Carvalho. Um pouco mais à frente o Felipe Coutinho, o Adson aberto pelo lado direito, o David pelo lado esquerdo e Pablo Verrete. Acredito eu que essa deve ser a escalação inicial do nosso Vasco aí, inclusive com a exceção do Coutinho, foi justamente essa equipe que enfrentou o próprio Atlético Goianiense naquele jogo pelo Brasileiro, que vencemos há poucos dias atrás por 1-0. Na ocasião, Praxedes estava naquela lacuna ali do Felipe Coutinho. Essa pode ser a provável equipe inicial. Uma outra situação durante o decorrer da partida pode ser aí que o nosso treinador de repentemente saque um dos volantes, de repente o Hugo Moura, para colocar o Souza, de repentemente colocando o Payet na vaga onde está o Coutinho, mas aí de repente, se o Vasco estiver de repente precisando do resultado, ou até mesmo vencendo o jogo para procurar mais gols, o nosso treinador poderia também avançar o Felipe Coutinho para jogar ali alguns minutos na ponta esquerda, o Adson na ponta direita e o Verrete centralizado, tá? Não seria nada de outro mundo, ou então o próprio Payet também fazer ali a função da ponta esquerda, lembrando também que tem o Emerson Rodrigues que pode entrar na segunda etapa, tem o Alex Teixeira, enfim, teremos que aguardar, mas essa aí particularmente a primeira escalação que eu coloquei para vocês, tá, gente? Provavelmente, possivelmente, deve ser aí a escalação utilizada pelo Vasco. Se mudar é uma coisa ou outra, sei lá, de repentemente um Rojas Pinte na zaga no lugar do Maicon, no máximo um Puma no lugar do PH, que eu acho muito difícil hoje, né, o Puma tomar a vaga do Paulo Henrique. Então acredito que a equipe que deve enfrentar o Atlético Goianiense deve ser essa mesmo aí, Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon e Léo, Piton, meio campo, Hugo Moura e Matheus Carvalho, Coutinho um passinho à frente, né? Lá no ataque o Adson pela direita, o David pela esquerda e o Verrete centralizado. Acredito eu que o Vasco deve entrar assim. Se tivermos alguma surpresa, deve entrar de repente talvez o Emerson Rodrigues na esquerda tomando a vaga do David, mas não acredito que isso deva acontecer, até mesmo pela entrega nos últimos jogos. Eu acho que o David entregou mais quando esteve dentro de campo do que o próprio Emerson Rodrigues. Não queimando o atleta, ele pode agregar, pode ajudar bastante, mas eu acredito que a escalação inicial do Vasco deva ser essa por esses quesitos, tá, gente? Por esse motivo aí. Agora, galera, dito isso, falamos já aí do nosso elenco, vocês acompanharam umas situações aí, o nosso time que já desembarcou em Goiânia, né? A lista de relacionados, provável escalação, todos os pingos nos is. É o seguinte, essa partida terá a transmissão para o estado do Rio de Janeiro pela TV aberta, terá a transmissão também pelo Sport TV e pelo Premiere com imagem, tá, galera? E aí, pelas rádios, você pode acompanhar através da web rádio aqui no
no YouTube, na Vasco TV, a narração e um pré-jogo daquele jeitão, né, que o nosso Vasco sempre faz, e pode acompanhar também aí nas rádios convencionais, ou na web rádio, ou no aparelho de rádio mesmo, você pode estar ouvindo aí no AM ou FM na sua rádio de preferência. Galera, dito isso, agora eu quero falar com vocês aqui, fim da novela, né, isso mesmo, calma, eu sei, é terça-feira, normalmente a novela acaba na sexta para passar o capítulo, né, para repetir o último capítulo no sábado e aquela coisa toda. Calma, não é novela da Globo, nem da Record, nem do SBT, nem mexicana, tá? Mas é fim da novela. Falar em novela mexicana, daqui a pouco nós vamos falar de novela mexicana também, mas nesse momento, fim da novela. A manchete seria fim da novela. Tá falando o quê, meu amigo? Galera, eu quero falar com vocês o seguinte, agora é confirmado, tá? Mais cedo eu falei para vocês que estava tudo ali encaminhado para acontecer e agora foi consumado pela própria CBF. A partida entre Vasco da Gama e Fluminense, válida pelo Campeonato Brasileiro, vai acontecer no Engenhão, tá? Isso mesmo. O jogo vai ser no Newton Santos. A diretoria do Botafogo fez um reajuste, um manejo das datas ali de alguns shows que vão acontecer no estádio, liberando então, emprestando aí, cedendo o gramado, o estádio para o Vasco jogar aqui no Rio diante o Fluminense, sem precisar deixar a capital carioca, uma vez que o BEP, juntamente com a CBF, não fizeram questão nenhuma de que esse jogo acontecesse em São Januário. O jogo poderia ser em Cariacica, mas a mesma situação aconteceu lá. A Prefeitura de Cariacica não fez a mínima questão também, com o BEP de lá do Espírito Santo, para o Vasco ir jogar lá. Mané Garrincha, o gramado sem condições de jogo, né? Então, envolvendo todas as situações, o Pedrinho ali, devido ao bom relacionamento dele, até mesmo com o próprio John Texton, né, conseguiu resolver essa parada aí na paz, no diálogo, né? E o Botafogo acabou cedendo, deixando o Vasco jogar lá contra o Fluminense. Espero que seja assim mesmo, porque como eu já falei, dor de barriga não dá só uma vez. Amanhã ou depois o Botafogo pode precisar. O Vasco tem São Januário, daqui a pouco o Vasco vai ficar um tempo sem São Januário, porque vai reformar, mas quando reformar, né, vai ter vira e mexe, vai ter alguém batendo na porta do Vasco pedindo para alugar, pedindo emprestado, para isso, para aquilo, né, e então assim, quem ajuda também é ajudado, né, então legal que o Botafogo fez isso, porque é menos um pra gente se preocupar aqui no Rio de Janeiro em termos aí de palhaçada, né? Já não basta a duplinha Patati e Patatá, Flamengo e Fluminense, que acham que o Maracanã é deles, e não é, mas deixa eles também morrerem abraçados com aquele elefante branco, deixa eles pra lá, acharem que estão abafando com uma coisa que é do bem público, né? Enquanto isso, nós aqui vascaínos temos o nosso modesto São Januário, antigo aí, beleza, 20 mil pessoas só, mas, porém, todavia, entretanto, daqui uns meses vamos ter um estádio aí com pelo menos quase 50 mil, podendo ser com quase 60 mil torcedores, um estádio novo de primeiríssimo mundo, um dos mais modernos do país aí, vai ser o do Vasco. Então, tranquilidade, vida que segue, e parabéns à diretoria do Botafogo, que não olhou só para o próprio umbigo e pensou também no semelhante, né, no rival aqui do Rio, porque dor de barriga não dá só uma vez, quando eles precisam, estão sempre pedindo São Januário, aí quando a gente precisa, né, tem sempre uma novelinha, mas pelo menos essa situação então foi resolvida. Só para confirmar, o jogo vai ser aí no sábado, dia 10 de agosto, às 9h30 da noite, então, no Engenhão, no estádio Newton Santos. Galera, agora eu quero falar com vocês aqui de uma outra situação, quero mudar de assunto, é sobre falência, né? Isso mesmo, faliu, quebrou, a casa caiu. Tá falando do quê? Meus amigos, eu tô falando da seguinte manchete, acompanhe na sua tela. 777 enfrenta processo de despejo de seu escritório em Miami por falta de pagamento do aluguel. Algo em torno, meus amigos, de 144 mil dólares, mais ou menos uns 750 mil reais, dependendo da cotação, pode chegar até na casa de 800 mil reais, é a dívida, então quase que uma dívida milionária aí, né, trazendo para a moeda do real, e em dólar, né, quase 150 mil dólares eles estão devendo lá em Miami, por aluguéis, né, dos escritórios da 777 Partners, né? Então aí, eu quero ver agora, eu só faço uma pergunta aqui, torcedor, na boa, eu queria ver agora a cara do Flávio Dias quando ele viu essa notícia. Não tô falando da cara que ele faz aqui no YouTube, aquela cara, aquela disfarçatez, não. Tô falando, eu queria ver a cara dele lá no particular dele, vendo essa notícia, sabe? Eu queria ser uma mosquinha ali, sabe? Dele, do Fábio Azevedo, do Mário Coelho, do Dieguinho, eu queria ver a cara desses caras, do João Almirante, do Zé Colmeia,
Queria ver, sabia, a cara desses caras aí, porque, olha aí, a 777 não tem condições nem de pagar o aluguel, gente. Os caras estão sendo despejados com o pé na bunda. Rua. R-U-A, né? Antigamente falava se brincando. Rua. Os caras estão sendo despejados aí, ordem de despejo, pé no bumbum, ordem judicial. Que vergonha. Graças ao nosso bom Deus, que o Vasco tem um presidente chamado Pedrinho, que é muito Vasco, juntamente com o jurídico dele, o Paulo Salomão e o Pedro Carregal, resolver essa parada para nós, tirando a 777 daqui da nossa SAF. Olha o tamanho do problema que o Vasco poderia estar aí se enfiando, o tamanho de rabo de foguete, galera. Olha o tamanho do problema. Parabéns, Josh Wander. Conseguiu, irmão. Parabéns. Quebrou mais uma empresa quebrada, né? Aí é mole, né, filhão? Galera, agora eu quero mudar de assunto, quero falar com vocês aqui sobre uma situação envolvendo o Cleiton, tá? Eu quero atualizar vocês, quero pedir desculpa. Hoje de tarde, no nosso Expresso News, eu falei que o Cleiton já foi, né, para Portugal e coisa e tal, e o Vasco emprestou ele pro Rio Ave, né? Só que eu mencionei que o Vasco concluiu a compra dele junto ao Casa Pia, vai pagar algo em torno de 19 milhões de reais, até aí eu falei certo para vocês. Só que eu falei que o Vasco conseguiu um desconto de 500 mil reais. Só que eu estava equivocado, corrigindo aqui, o Vasco, vamos dizer assim, renegociando a transação do Cleiton, a diretoria do Vasco conseguiu aí, na verdade, um desconto de 500 mil euros, tá? Quase 3 milhões de reais, vamos botar aí algo em torno na casa de 2 milhões e 600, 2,700, tá? Na casa de quase 3 milhões de reais. Esse, na verdade, foi o real desconto que o Vasco conseguiu. O Vasco iria pagar quase 22 milhões de reais pelo Cleiton, vai sair aí por algo em torno de 19 milhões de reais, então um desconto meio milhão de euros e não meio milhão de reais, como eu disse mais cedo, né, no Expresso News, tá, meus amigos? Agora, quero trazer para vocês uma notícia aqui de atualização, que é envolvendo aí o nosso basquetebol, nosso R10 Score, Vasco da Gama. Eu tô falando desses dois atletas que você acompanha na sua tela. Vasco acerta a renovação dos alas Humberto e Gustavo Basílio. Então, Humberto e Gustavo Basílio tiveram seus respectivos contratos renovados com a nossa equipe R10 Score Vasco da Gama e devem, né, e vão disputar aí a próxima temporada 24-25. Eu tô vendo muita gente reclamar de jogadores do nosso basquetebol, falar mal do jogador que se foi, falar mal do jogador que tá ficando, jogador que tá renovando. Galera, numa boa, né? Numa boa, meus amigos, numa boa aqui, posso dar uma ideia pra vocês, na moral. Há 2 anos atrás a gente não tinha nem time de basquete pra falar, pra torcer. Nosso Vasco voltou ano passado, na última temporada. Nosso Vasco chegou nos playoffs e fez história, chegou aonde nunca tinha chego aí nesse novo modelo do Novo Basquete Brasil. Logo no primeiro ano de trabalho, poucos meses de trabalho. A 777 no controle estava cagando para o associativo se virando ali para manter o basquetebol. A galera da Estrela Bet, a Ortega Types, o próprio Pedro Ortega, a R10 Score, patrocinadora Master, junto com a Estrela Bet. Um trabalho muito bacana, a torcida dando show em todos os jogos em São Januário. Aí tem gente que ainda quer criticar, renovou, é jogador ruim, não sei o que, foi embora, já vai tarde, não sei quem não quis vir. Pô, vamos parar com gente. Então ninguém serve. Aí daqui a pouco começa o novo basquete, a rodada, a temporada 24-25, o Vasco emplaca 5 vitórias consecutivas, aí vão falar que esse time vai brigar por título. Vão falar que tá dando gosto de ver jogar. É a mesma coisa o time de campo. Deus me livre e guarde, Deus nos livre e guarde, o Vasco toma aí, perde aí para o Atlético Goianiense, ninguém mais presta. É perigoso até eu falar que ninguém mais presta aqui no canal. Aí o Vasco mete uma peia no Atlético aí nessa quarta-feira, 2-3-0. Já vão botar o Vasco como a torcida do Vasco, né? Já vai colocar o Vasco como favorito ao título. Então, voltando para o assunto que era o basquete, nosso R10 Score, piano piano se va lontano. Isso aí é um modo dos italianos falarem. Devagar, devagar a gente chega lá. De grão em grão, a galinha de papo, como se fosse isso, piano piano se va lontano. Lá na Itália assim, aos poucos a gente chega lá, aos poucos a gente vai juntando, a gente vai conseguindo. Então, não vamos ser ingratos com os atletas que já estão no elenco, com a comissão técnica que ficou, com a diretoria, com os patrocinadores, sabe? Porque os caras estão ali dando a vida pelo nosso Vasco, viajando o Brasil inteiro para disputar aí uma competição de basquete, longe das suas famílias.
uma série de situação para representar o nosso Vasco. Então, né? Pô, galera, vamos ajudar. Se dissesse assim, ah não, o Vasco brigou para não cair até no basquete e tá renovando só com jogador que não... Mas não foi isso, o Vasco brigou pelo título. Caiu na semifinal. Porra. Né? Na boa. Galera, agora mudando de assunto, é o seguinte, eu quero falar com vocês aqui sobre a Liga Forte União, tá? Segue a manchete na tela. Liga Forte União recusa a proposta do SBT para a transmissão do Brasileiro, tá, gente? Então, só para você ficar aí por dentro, o torcedor e torcedora do Vasco, talvez vocês não sabem dessa situação ou já se esqueceram de como funciona. Esse grupo, Liga Forte União, é o grupo encabeçado pelo Vasco, onde o Fluminense também tá, né? O próprio Cruzeiro, entre outras equipes do nosso futebol, tá? Tá para começar a partir do ano de 2025 um novo campeonato brasileiro. Com isso, o SBT, que tinha colocado uma proposta pesada na mesa, mas ao mesmo tempo não é tão pesada, se a gente for prestar atenção nos valores atualmente pagos aos clubes, o SBT tinha oferecido ao nosso grupo, o grupo do Vasco, a Liga Forte União, 2 bilhões e 600 milhões de reais, tá? Para transmitir o Campeonato Brasileiro a partir da temporada do ano que vem, 2025. Álvaro Silva, 2 bilhões e 600 milhões, você fala que é pouco. Galera, vamos lá. Só o Vasco aí tá pegando esse ano 23, 24. E olha que o Vasco não tá aí disputando as cabeças nem nada. Imaginem quando o Vasco estiver disputando Libertadores, disputando para ganhar vários títulos pau a pau com qualquer gigante do continente, tivemos com estádio novo e coisa e tal, tudo vai mudar. Mas aí, até lá, hoje, o Vasco está pegando na base de 110 a 130 milhões de reais por ano com transmissão do Campeonato Brasileiro. Hoje, tá? Nós sabemos que o Urubu da Gávea pega mais de 200 milhões. Corinthians também. Palmeiras menos, mas um valor alto. Então a gente coloca aí, só nesses times que eu falei, já bateu quase na casa de 1 bi. Ainda vão faltar 15 times para dividir o outro 1 bilhão e 600 milhões. Por isso que estão falando que o valor é baixo. Porque se for para vender e ficar igual tá, ou pouquinha coisa a mais, não vale a pena. Não vale a pena. Tá? Agora, por outro lado, seria bacana. O SBT consegue botar uma bala. Estou vendo algumas pessoas diminuírem a emissora. Ah, o SBT não tem condições, é um anão da transmissão do país. Quer competir com a Globo, que é gigante, coisa e tal. Realmente, a Globo é a maior. Não só do Brasil, mas a Globo é uma das maiores emissoras do mundo. Tá? Para quem não sabe, eu não estou aqui passando pano, não que eu seja aqui um fã número 1 da Rede Globo. Mas é a grande verdade. É uma das maiores do mundo. Mas no Brasil, foi-se o tempo que o SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, era uma TV pequenininha. Foi-se o tempo. Tá, gente? Inclusive, numa boa. Eu quero saber de vocês aí se vocês conhecem outra televisão aqui do Brasil, outra TV brasileira, que ofereceu mais do que o SBT. Mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais para transmitir o Campeonato Brasileiro. Agora, não tem que aceitar esse valor, realmente, tem que ser um valor melhor. Para valorizar o produto. E esse valor é só do valor do Liga Forte União. Não sabemos qual seria a proposta para o outro grupo. Lá do Urubu, do Corinthians e coisa e tal. Galera, agora uma coisa que eu quero falar com vocês aqui. O SBT tinha feito essa proposta, tá? Só que devido à demora do nosso grupo em responder a proposta do SBT de forma formal, o SBT entendeu que eles não estavam querendo aceitar. E o SBT fez o quê? Foi lá, formalmente, e retirou a proposta. Então não foi uma recusa. A manchete afirma que a Liga Forte União recusou a proposta do SBT. Oficialmente, a Liga Forte União não chegou a recusar essa proposta. O SBT protocolou, formalizou a proposta, mas a Liga Forte União não formalizou, não protocolou uma resposta em cima dessa proposta que o SBT fez. Só que existia ali uma sinalização muito forte de negativa, de que não seria formalizada ali, que eles não dariam o ok. Fato é que o próprio SBT percebeu, né, e tirou o corpo. Foi lá e retirou essa proposta. Eu quero saber a sua opinião. Vocês acham que vale a pena ou não vale?
né, qual emissora poderia transmitir. Por exemplo, temos várias outras emissoras, tem o grupo ESPN, que é do grupo Disney, tem o Star Plus, temos também a Amazon, né, tem a própria Globo aí, que poderia utilizar de uma forma melhor e mais inteligente, na minha opinião, o Globoplay. Na minha opinião, eles dão mole, eles poderiam ganhar muito mais dinheiro e dar muito mais dinheiro para os clubes se eles fizessem um streaming, um valor melhor, usando o Globoplay, fazendo um streaming por região. Ah não, eu vou assinar um streaming aqui para assistir só os jogos aqui das equipes do Rio de Janeiro, vou pagar um valor X para assistir no Globoplay. Eu acho que a Globo poderia fazer isso. Já tem a plataforma de streaming, tem a plataforma comum, né? Dá para todo mundo assistir em qualquer lugar, né? Enfim... Mas fica então para vocês o registro, né, gente, dessa situação envolvendo a Liga Forte. Agora eu quero falar com vocês, né, um pouquinho aqui da janela de transferências, né? O Vasco ainda segue mapeando, buscando aí, né, por zagueiro. Muito se fala em Hermina, muito já se falou também de Rafael Tolói, já foi ventilado o Samir, né, que jogou aqui no Audax Rio, jogou também no Flamengo, né, que já jogou no futebol na Udinese, na Itália, né, de alguns outros jogadores. Aí depois esfriou o nome desses atletas, o Vasco segue ainda mapeando, tem negociação, mas a gente não sabe o nome, né? Uma questão de sigilo de negociação mesmo, para não fazer aí a negociação virar um leilão. É normal que o nome não venha à tona, né? Alguns nomes sendo ventilados aqui ou acolá. Tem a situação também para o ataque do Vasco, né? Sabemos que o Vasco tem interesse aí no Michael, chegou a fazer uma sondagem por ele, tem um interesse aí, tem a negociação em aberto ainda, envolvendo o atacante Brian Rodrigues, né? Tinha até poucos dias atrás a situação do Andrés Von Bergar, mas o Vasco preferiu sair porque virou um leilão, tinha muito time fazendo proposta também, né? E assim, a situação do Michael, o Michael acertou a saída dele com o Al Hilal, tá livre no mercado, aí tá especulado aqui no Vasco, mas já aparecem outros interessados, Flamengo, Corinthians, o próprio Cruzeiro, também já demonstraram interesse no atacante brasileiro. Tem a situação do Brian Rodrigues, é um jogador uruguaio de 24 anos, não é tão novo assim, mas é novo ainda, né? Ele tem apenas 24 anos, joga como ponta direita, ponta esquerda, estava na última Copa América com a seleção do Uruguai, pertence ao América do México, né? O América do México já sinalizou que não pretende facilitar a saída de Brian Rodrigues, eles estão pedindo aí algo em torno de 20 milhões de euros, né? Mais ou menos 120, 122, 121 milhões de reais, um valor exorbitante. Né, o Corinthians tentou fazer uma proposta, o América do México não se interessou. O Corinthians, né, teria supostamente se afastado do atleta por conta dos valores envolvidos. O Vasco teria feito uma proposta de empréstimo de 1 ano, aí depois desse 1 ano, uma cláusula de opção de compra, né, para o Vasco então comprar o atleta. Agora, será que o Vasco teria condição de comprar esse atleta por 20 milhões de euros, mais de 120 milhões de reais? É bastante dinheiro, né? Então tem essa questão também. E além disso tudo, tem a questão do Brian Rodrigues, uma questão muito polêmica e muito séria, né? Que ele está sendo acusado lá no México, né? De um estupro, né? Então, com isso, tudo dá uma embolada, dá uma amarrada mesmo. É uma situação muito polêmica, né? E está virando até, de certa forma, numa novela mexicana, né? Uma novela, porque alguns clubes querem um jogador, outros já não querem mais por isso. O Vasco falou que quer o atleta, vai tentar contratar ele, coisa e tal, mas o Vasco também entende que primeiro ele tem que resolver a parte dele lá na justiça, e tá certo, a diretoria do Vasco tá certo. Há quem diga que a diretoria do Vasco tá errada, que é mimimi, coisa e tal. Eu já falei sobre isso no Expresso News mais cedo, não vou me alongar nesse assunto. Sinceramente, eu acho que as coisas, o certo é o certo, o errado é o errado e pronto, e acabou, sabe? Então assim, primeiro tem que deixar lá o menino lá provar por A mais B a inocência dele. Até então ele é inocente, está sendo ali investigado, não podemos acusar ninguém. E se for culpado, é aí que seja feita a justiça conforme as leis vigentes lá no México. E se não for, vida que segue. Aí o Vasco tenta contratar, se conseguir, beleza. Se não conseguir também, ou ele pode ficar lá no América do México, ou pode jogar em outra equipe, tá? Fato é que, voltando para a zaga, o Vasco aí ventilou o Lianco, não contratou. O Lianco acabou indo jogar lá no Galo Mineiro. Aí o Vasco ventilou
Júnior Alonso não contratou, acabou também indo jogar lá no Galo Mineiro, no Atlético Mineiro. Aí o Vasco agora ventilou o IR Mina, né? Aí surgiram rumores que pode estar fechando com outro clube até mesmo aqui do Brasil. Há quem diga que IR Mina pode estar indo até mesmo aí de volta para a Inglaterra. Outros já falam que IR Mina estaria indo para os Estados Unidos. Não sei. Aí o Vasco ventilou também ali o Samir, alguns reclamaram, fizeram cara feio só porque ele já passou pelo Urubu, né? Aí o Edmundo, né, o próprio Euriquinho afirmaram que o Vasco está negociando com um zagueiro de uma prateleira acima, de mais calibre ainda do que o próprio IR Mina, né? Nós sabemos que o Vasco gastava, né, algo em torno de 1.200.000, 1.300.000 por mês para pagar os vencimentos do Medel, o salário do Guerre Medel, ele que já deixou o nosso Vasco. O Vasco paga hoje algo em torno de 600.000 para o zagueiro Rojas, né? E o Vasco segue precisando de zagueiro no mercado, segue procurando zagueiro no mercado, tanto que para essa partida diante o Atlético Goianiense, né, o Vasco escalou o menino Lincoln, né, ele que é cria da nossa base, estreou bem diante o Internacional, jogou contra o Botafogo pelo Sub-20 na semana passada, onde o Botafogo acabou abrindo o placar numa falha dele, uma infelicidade do menino Lincoln, mas depois ali o Ryan acabou limpando a barra dele, fazendo um golaço de cabeça, fato é, ganhou mais uma chance, né? Então, assim, hoje a prioridade do Vasco no mercado, na janela, é essa busca por zagueiro e também um cara de ataque, né? Se for possível, um ponta esquerda ali, um cara que faça ali um falso 9, que jogue pelo lado esquerdo também, que seja um cara mais versátil para dar mais opção de ataque para o Vasco, mais também mobilidade para o nosso setor de ataque, mais peça de reposição, variação tática que dá para utilizar, dá para mudar, né? Dá para você tira um jogador, coloca outro, aí você recua aqui, você avança ali, se muda o esquema dentro de campo posicional, dependendo da ocasião, do que a partida pede. Às vezes a partida pede um bonde na frente da área e bola pro mato, que o jogo é de campeonato, mas às vezes a partida pede aí dinâmica, rapidez no ataque, transição rápida. Aí você olha pro banco, você tem uma opção, você tem um atleta que você pode trocar, você pode fazer algo diferente. Às vezes a partida pede um pouco mais de cadência, toque de bola, né? Subir as linhas para marcar na coisa do adversário. Então aí você sabe qual jogador que vai atender, né, aquela necessidade. Então é bom o Vasco ter peças de reposição, porque não só o Vasco está se reforçando, né? Chegaram aí alguns jogadores do Vasco, mas ainda falta, né? Chegou o Coutinho, chegou o Emerson Rodrigues, né? Chegou aí o Alex Teixeira e chegou o Souza, mas assim, efetivamente mesmo, né? Da falta, né? A gente vê aí o Fluminense se reforçando e reforçando legal, o Botafogo se reforçando bem, até mesmo o Urubu buscando contratação de calibre no mercado ainda de impacto, né? O Palmeiras foi pontual, mas também se reforçou bem, né? Enfim, algumas equipes, o Cruzeiro se reforçando muito bem também, né? Conseguindo aí manter os jogadores que já tinham no elenco e reforçando aí 2, 3 jogadores em algumas posições ali, jogadores de muita qualidade, né? E o Vasco segue nessa toada, né? Um outro jogador de bastante qualidade que pode ser que pinte aqui no Vasco, e eu acredito que esse nome pode pintar aqui no Vasco, viu, torcedor? É do menino cria aqui no Rio de Janeiro, cria do nosso maior rival do Flamengo, o Renier, tá? Porque ele foi ali indicado pelo Coutinho para o Pedrinho gostou, tá? Renier é amigo do Felipe Coutinho, pertence ao Real Madrid, estava emprestado e o Real Madrid deve querer emprestá-lo de novo, viu? Não se espantem se o Vasco conseguir aí um empréstimozinho com o Renier aí 6 meses, de repente 1 ano aí empréstimo, o Vasco paga o salário dele, coisa e tal, né? Não se espantem. A preferência do Real Madrid, é claro, é um clube europeu, né? Da Premier League, né? Da La Liga, da Bundesliga, do Campeonato Italiano. É um clube europeu com mais holofote, com mais visibilidade, coisa e tal, para valorizar o seu atleta, porque aí se o Real Madrid não tiver interesse em usar ele na principal equipe, ele pode ser aí depois, né, comercializado, pode ser vendido, né, porque ele vai ter mercado na Europa. Porém, aqui no Brasil, jogando no Vasco, né, hoje o Vasco numa Série A, com bastante visibilidade, né, despontando aí, começando a melhorar no futebol nacional, ele também vai ter mídia, vai ter visibilidade, porque nós estamos falando dos maiores clubes do futebol brasileiro, estamos falando de um clube que hoje tem Dimitri Payet, que hoje temos o Felipe Coutinho, tem ali o Pablo Verratti, tem o Lucas Piton, que é um lateral esquerdo que daqui a uns anos tem tudo para jogar na seleção brasileira. Então, quem sabe,
né? Então vamos aguardar, mas pode ser que pinte Renier no Vasco. Às vezes o torcedor fica muito cego, muito afoito só no Michael, só no Brian Rodrigues. Às vezes a solução tá mais fácil do que a gente imagina ali, um jogador que chega de graça, vai pagar um salário um pouco mais alto por mês, vai, mas aí é por empréstimo, pode até depois acabar ficando ou não, né? Às vezes o cara já quer até mesmo estar no Vasco, não sei. Vamos aguardar, tá, galera? Então, meus amigos, é isso que nós tínhamos para falar do nosso Vasco nesse momento. Eu vou ficando por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!